Boa noite, amados. Vamos aí à leitura da Palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, né? Eu convido você aí que vai fazer esse estudo aí do Novo Testamento, que está chegando agora, não esqueça de curtir aí o vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e se você for abençoado, compartilhe aí e para alcançar mais outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ao vídeo? Então, para iniciar o Evangelho, vamos iniciar sempre com uma oração. Amém? Uma oraçãozinha breve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, torna ele como um terreno fértil para receber a semente da palavra que vai ser plantada, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimentos espirituais para ler e compreender o que Tua palavra vai nos dizer. Convidamos ao Senhor para estar conosco, Senhor, durante esta leitura, para que nós possamos entender o que Tua palavra vai nos falar. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Boa noite, meus amados, minhas amadas. Então convido você que está aí para participar comigo da leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar aí com o Evangelho de São Mateus. Vou ler aí em média 4 a 5 capítulos por dia, fazer alguns comentários, e se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários a sua dúvida e eu vou procurar esclarecer para você. Amém? Então convido você a pegar a palavra de Deus aí e abrir comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Vamos lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias e Abias a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon e Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, também 14. 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achegou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que ela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós vemos aqui no capítulo 1, né, que Maria, ela engravida de Jesus pelo poder do Espírito Santo, e José, não querendo difamar ela, ele queria abandoná-la, sair, né? Porque ela poderia ser apedrejada. Se eles descobrissem que ela, estando com ele, poderia tivesse um relacionamento com a outra pessoa e chegou a se engravidar. E ele, por amor, ele preferiu deixar ela secretamente. Mas um anjo do Senhor veio e deu a revelação a ele em sonho para que ele permanecesse com ela, que o que estava gerado nela era do Espírito Santo de Deus. E então José permaneceu com Maria, e a palavra nos diz aqui no versículo 25, e não a conheceu, ou não coabitou com ela, ou não teve conjunção carnal com ela, né? Enquanto ela não deu à luz um filho, que pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo visto isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles aonde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nessa passagem aqui, nós vemos o nascimento de Jesus e a estrela que vai na frente, conduzindo os magos até Cristo, para que eles pudessem adorar ao Mestre. Porém, o rei Herodes ficou com muitos ciúmes e com medo de como ele foi chamado rei dos judeus. Ele estava com medo de estar se levantando um rei contra ele e queria matá-lo. Então ele vai e pergunta para os magos aonde precisamente ele vai nascer. Só que eles não sabiam com precisão aonde ia nascer, só sabia que era em Belém. E ele diz a eles: então vão vocês, adore a ele, depois voltem aqui e me diga aonde ele está, porque eu também quero ir lá adorar a essa criança. Só que a intenção de Herodes era matar a Jesus, isso sim,
matar a Jesus. E da mesma maneira que José foi avisado por um anjo, esses magos foram avisados também em sonhos, para que não retornassem até o Herodes, mas fossem embora para a sua terra por outro caminho. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Herodes não desistiu de matar a Jesus. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existiam. Herodes ele tinha uma ira, uma fúria tão grande contra qualquer um que se levantasse contra o reinado dele ou ameaçasse o reinado dele, que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, da onde os magos disseram que ele vinha nascer, de Belém dos seus arredores. Então, mais uma vez, o anjo aparece a José em sonho e dá uma ordem para ele: pega o menino e a sua mãe e desce para o Egito e fique lá até que eu te ordene que volte. Versículo 19 do capítulo 2. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Por isso, meus amados, que Jesus era chamado, ou é chamado ainda, de Jesus de Nazaré, porque naquela época era costume chamar a pessoa no final do nome pela cidade da onde ela cresceu. Por isso que era Jesus de Nazaré, porque ele cresceu em Nazaré. Amém? Versículo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada fora.
João Batista aparece pregando o reino de Deus, precedendo a Jesus Cristo, né? E começou a batizar nas águas para arrependimento. Então, os fariseus e os saduceus, que eram dos que se tornariam um dos mais perseguidores do Senhor Jesus para o matar, apareceram para serem batizados. E João adverte eles, porque eles, como eram conhecedores da lei de Moisés, eles se achavam o tal, os sabichões, eles queriam ser reconhecidos pelas pessoas, pelo conhecimento, serem chamados de mestre, e isso aí João já conhecia, Deus já tinha revelado no coração dele que eles eram muito soberbos. Por isso que João afirma aqui muito veemente para eles, chamando eles de raça de víboras, e que eles estavam querendo fugir da condenação, a que eles estavam já condenados pelas suas más práticas e atitudes, né? Versículo 11: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui João Batista está anunciando que Jesus Cristo, que ele batiza com água para arrependimento, mas vem um depois dele que vai batizar com Espírito Santo e com fogo, que é mais poderoso do que ele, e que ele não era digno nem de carregar a sandália do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, amados, nesse versículo, nós vemos aqui, do versículo 13 ao versículo 17 do capítulo 3, a Trindade aqui na terra, né? Jesus Cristo sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele como forma de pomba, e Deus Pai se manifestando lá no céu: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram ao Senhor. Você viu, amados, como Satanás é astuto? Ele tenta o nosso Senhor Jesus com as próprias palavras da Escritura. Só que, como Satanás faz na vida do cristão, ele deturba elas, né? Ele muda o contexto da palavra para tentar o cristão. Então nós temos que ter muita sabedoria para lidar com essas situações. Amém? Então a gente tem que orar, pedir a Deus para nos dar sabedoria, discernimento na palavra de Deus e na conduta,
né, para nós andarmos firmes nos caminhos do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado. Versículo 12 do capítulo 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, Jesus continua a mesma pregação que João Batista começou: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Assim, com essas palavras, o nosso Senhor Jesus inicia o ministério dele aqui na terra. Por isso que o primordial para nós cristãos é o arrependimento verdadeiro. Nós podemos até continuar sendo pecadores, falhos, mas quando pecamos temos que pedir revestimento do alto e nos arrepender dos nossos pecados, para deixar eles de lado e seguirmos em frente. Amém? Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui está o chamado do versículo 18 ao versículo 22 de Pedro, André, Tiago e João, né, que eram pescadores, e que Jesus arrebanha eles e eles largam tudo imediatamente e passam a seguir o Mestre. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades para o povo, entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Viu como esse nosso Jesus é maravilhoso? Então lemos hoje 4 capítulos, né, os 4 primeiros capítulos de o Evangelho segundo São Mateus. Amém? Então, amanhã nós iremos ler mais alguns capítulos. Amém? A paz esteja convosco. Em nome de Jesus, eu te abençoo.